tudo bem com vocês? Na última rodada, foi uma rodada um tanto boa aqui pro meu time pessoal, para as nossas indicações. Indicamos nomes como Wellington Paulista, falamos do Wilson, falamos do Sabino, falamos do Thiago Galhardo de faixa. Então foi uma rodada um tanto positiva. Peço desculpas desde já, porque esse vídeo não vai ter a Gabi. Gabi tá com uns probleminhas aí, então o vídeo é só meu nessa rodada, mas bora lá para a 7ª rodada do Brasileirão. Também aviso desde já que o cenário tá um pouco diferente, tô na casa da minha irmã, então tô gravando aqui e até o momento alguns jogadores não estão no mercado como provável. Então esse vídeo, por exemplo, o PP é uma ótima opção para rodada, mas não tá como provável. Então eu não vou citá-lo, não por não ser boa opção, mas por não termos nenhuma definição acerca do PP jogar, tá bom? No confronto diante do Sport, tá bom? Bora lá para a 7ª rodada. Na 7ª rodada nós temos nomes favoritos, times favoritos. Nós temos o Grêmio, que recebe em seus domínios o poderoso Sport, não tão poderoso assim, né, mas bem tradicional, um dos maiores times do Nordeste, né, mas não tá nada bem no campeonato, sofrendo gol em todas as rodadas, não marcando muitos gols. Então acredito sim que o Grêmio é favorito no confronto. O Fluminense, em contrapartida, também tem um confronto que é favorito. No caso, o Fluminense recebe no Rio de Janeiro o Atlético Paranaense, que é o lanterna da competição, e para mim esses dois jogos são os dois jogos mais, teoricamente, mais seguros de se apostar na rodada, tá? Mas temos outros nomes aí e bora lá falar os nomes da rodada. Top 5 da rodada. No gol, vou começar citando o João Paulo. É uma grata surpresa o goleiro reserva do Santos, né, que assumiu aí após a lesão, né, a contusão do Vladimir, mas o goleiro do Santos tem a maior média da competição, ele tem 9,08 pontos de média e tem 10 defesas difíceis no campeonato. Ele vem sendo bastante regular com defesa difícil. A gente sabe que o critério mudou um pouco, né? O Footstats, que é a empresa terceirizada que toma conta agora dos scouts do Cartola, é bem mais rígido no quesito defesas difíceis. Apesar de que um ou outro aí eu achei um tanto questionável, como as defesas difíceis que deram pro Praz recentemente. Mas o João Paulo tá aí como um bom nome pra rodada no quesito defesas difíceis. Defesas difíceis mesmo, gente, porque o confronto, a meu ver, é um confronto complicado diante do Vasco, tá? Não é um confronto tão fácil, mas acho sim que ele pode parecer aí bem pegando tudo diante do Vasco, tá? Vou falar também do Vanderlei. O Vanderlei entra como nome principal no quesito SG. Como eu já falei, o Grêmio é um dos favoritos na rodada. Sim, recebe em seus domínios o Sport, que não tá bem das pernas, né, na competição. E acho sim que pode segurar o SG, o Vanderlei, tá? Vou falar do Santos, do Atlético Paranaense, que tá longe de ser o Santos que a gente gostava de escalar em 2019. Até porque o Atlético Paranaense deu uma oscilada aí, né, mas precisa vencer em seus domínios. Vem de uma semana de folga, mas uma semana um tanto tensa também, porque o confronto, né, diante do Atlético Mineiro foi adiado em razão da final do Campeonato Mineiro, mas o Atlético Paranaense teve a demissão do técnico Dorival Júnior, demissão um tanto estranha, já que ele nem estava comandando o time direito, porque testou positivo pro Covid-19, tomara que já melhore e tudo dê certo, mas o fato é que ele caiu, não é mais treinador, e o Eduardo Barros assumiu mais uma vez interinamente o Atlético Paranaense, e o Furacão recebe o Bragantino. Acho sim que o Santos pode aparecer bem nessa rodada, tá bom? E acho sim que o Furacão tem tudo pra somar esses 3 pontos diante do Bragantino, que também não vem muito bem, tá? Vou citar o Gatito Fernandes. Vamos escalar o Gatito, gente, antes que ele seja punido. O Gatito Fernandes se revoltou contra o VAR na última rodada, né? Ele aparece aí como um bom nome, tá em uma excelente fase. O Botafogo enfrenta o Coxa. Não acho que será um jogo fácil, mas acho que o Gatito pode aparecer bem com defesas difíceis, sim. E pra fechar o setor, vou indicar o Marcos Felipe, que é o goleiro reserva do Fluminense, em razão principalmente do favoritismo do Fluminense diante do Dragão, como eu já falei, lanterna da competição. Bora lá para os laterais. Os laterais da rodada, eu vou começar citando Egideus, velho conhecido dos cartoleiros, dos cruzeirenses, como eu, né, infelizmente. Mas Egídio, o fato é, Egídio, a gente sabe, não é um exímio jogador, mas vem sendo muito regular no Cartola. Deu assistência na última rodada, né, no gol do Fluminense, tem uma assistência e 30 desarmes na competição, então ele é o líder nesse quesito de desarmes na lateral. Então aparece aí como um bom nome, principalmente porque pode até mesmo segurar o SG diante do Atlético Goianiense,
Então tá aí como um bom nome e acredito que será a unanimidade no setor. Também tem o Sarabia do Internacional, que apesar do confronto ser um confronto bastante complicado, porque é um jogo difícil, né? Já que o Internacional joga diante do Palmeiras, acho assim um jogo difícil, mas a gente não pode deixar de destacar que o Inter só perdeu o SG em um confronto diante do Fluminense. Então é a defesa mais sólida da competição até o momento. Foi o time que mais segurou o SG pra gente, né? Pra nós cartoleiros, que os 5 pontinhos são sempre muito bem-vindos. Então o Sarabia tá aí como um bom nome pra desarmes e quem sabe, né? Segure o SG, mas acho complicadinho. Mas o Sarabia tem uma assistência e 26 desarmes. É muita coisa, tá? Então aparece aí como um bom nome também. Vou citar o Bruno Cortez, do Grêmio. Como eu já falei, em razão do favoritismo do Grêmio, tem uma possibilidade grande de SG e também pode pontuar com desarmes. Se eu não me engano, foram 16 desarmes em 5 jogos. Então tá aí como um bom nome. Felipe Jonathan do Santos. Como eu já falei, o Santos não tem um confronto fácil, mas o Felipe Jonathan aparece muito bem finalizando, né? Ele aparece bem ofensivamente, ele tem um gol na competição e 22 desarmes, então tá aí como um bom nome, acho ele um excelente jogador. E vou fechar a posição com o Abner Vinícius, tá? É um bom nome pra rodada, eu acho que o Atlético Paranaense vai sim vencer o Bragantino, posso até estar equivocada, mas acho sim que o Abner pode pontuar bem com um gol, já que ele tem um gol na competição, e quem sabe com assistências, desarmando, e ele tem 11 desarmes até o momento, tá? Bora lá pros zagueiros. Finalmente vamos poder escalar o Jeromel em casa, né? Que é um excelente ladrão de bolas. A antiga roubada de bola, hoje desarme. Mas tá aí o Jeromel, o xerife da zaga tricolor, como unanimidade na rodada, na defesa. Porque acho sim que ele tem uma grande possibilidade de segurar o SG. E também vou citar o Kahneman. Não posso deixar de citar o Kahneman, que ele é um pouco mais faltoso, mas também é um excelente zagueiro. Tá aí com um bom nome pra rodada, tá bom? Vou falar também do Cuesta. Como eu já falei, não é um confronto fácil, mas a zaga do Colorado é uma das mais sólidas da competição e o Cuesta pode sim aparecer bem com desarmes. Ele tem alguns desarmes na competição, não foi bem na última rodada como a gente esperava, mas acho sim que pode pontuar bem com desarmes diante do jogo do Palmeiras, tá bom? Diante do Palmeiras, não do jogo, né? O Lucas Claro do Fluminense. Lucas Claro aparece aí como um bom nome, principalmente pela possibilidade grande de segurar esse diante do Atlético Goianiense, tá? Ele tem 12 desarmes até o momento na competição. Como eu falei, o Fluminense recebe o Atlético Goianiense, que é o lanterna, não tá numa situação muito fácil, e acho sim que o Lucas Claro tem tudo pra pontuar bem na rodada e tá aí como um bom nome. Pra fechar o setor, vou citar o Pedro Henrique do Furacão. É uma opção barata, então cabe no bolso de todos os cartoleiros. Tô tentando assim, eu sei que não é todo mundo que valorizou bem, que já tem 140, 150 cartoletas, tentando citar uns nomes mais em conta aí pra fechar, quando a gente não tem dinheiro e tem que, né, arrochar o time. Então o Pedro Henrique tá como um bom nome. Acho sim que a fragilidade do Bragantino vai favorecer o Atlético Paranaense em seus domínios. A gente sabe que não é fácil jogar ali, né, na Arena da Baixada. Então acho sim que ele pode segurar esse G e pontuar com alguns desarmes, tá? Meias. Os nossos famosos meias, na verdade, nesse campeonato, acho que as opções de meias são muito fartas em relação ao ataque. Sempre tô optando até por alterar o esquema, né? Colocar um 4-4-2 por aí. Mas bora lá pros meias da rodada. Os meias da rodada até o momento são Thiago Galhardo. Vou citar o Galhardo sim, porque mitei com ele na última rodada, né? Coloquei a faixa nele e ele destruiu. O Galhardo é, pra mim, o melhor jogador até o momento da competição e do Cartola também. Extremamente regular. Então, pra gente que é cartoleiro, isso conta muito. Ele tem 4 gols e 2 assistências, uma média de mais de 8 pontos. Mesmo com o jogo sendo um jogo difícil, não deixa de ser, principalmente com a ausência do Guerreiro, o homem de referência do ataque do Inter. Então, ele é aquele cara ali da frente que chama a responsabilidade. Caiu bem, né? Desde o ano passado, na verdade, com o Ceará, no Inter, vestiu bem, assim, caiu bem a camisa do Inter. Então, assim, acho sim que vai ser um bom nome na rodada. Vou falar do Léo Cittadini, do Atlético Paranaense, que também entra aí como opção regular. Eles tiveram uns dias de descanso aí por não ter rodada, né? Não ter jogo da rodada anterior. E acho sim que diante da frágil defesa aí do Bragantino, que vem sofrendo gols em todos os jogos, acho sim que o Léo Cittadini pode aparecer bem na rodada, tá? Vou falar do Alisson, do Grêmio. O Alisson vem pontuando muito bem, sendo bastante regular pro Cartola. Ele é o cobrador oficial de escanteios, de faltas do time gaúcho. E ele tem uma assistência e 12 desarmes até o momento.
Ao lado dele, o Nenê do Fluminense, o vovô garoto, né? Tá em fase excelente, cobra tudo no Fluminense. Cobra falta, escanteio, cobra pênalti. Então tá em uma fase muito boa. Enfrenta o Lanterna, então tem tudo pra balançar as redes e imitar na rodada, tá? E vou falar pra fechar a posição do Fernando Sobral. Sem dúvidas, é o meu favoritinho. O meu queridinho. Tá aí aparecendo bem, até mesmo com assistências, porque eu sempre escalo ele pensando nos desarmes, mas vem dando assistências. Ele tem 3 assistências e uma média muito boa. São 6,67 pontos. É muita coisa. Não tem um confronto fácil, a gente sabe. O Ceará enfrenta o Fortaleza. É um clássico ali, tá? Grande, um jogo de torcidas de massa. Seria um jogo maravilhoso se tivesse, né, tendo público. Será de qualquer forma, mas seria fantástico, né? Porque a gente sabe que as torcidas do Nordeste são maravilhosas. O confronto não é fácil, mas acredito sim que ele pode pontuar bem com desarmes, né? O Sobral vem sendo muito regular e tá aí como um bom nome pra fechar esse setor. Vamos pro ataque. Nosso poderoso ataque que promete muitos gols, muitas assistências e é isso. Vou começar citando o Marinho. De Marinho, teve gol anulado pelo VAR. De qualquer forma, fez 6,90 pontos. É isso mesmo. Marinho pontua bem, independente dos scouts principais. Soma 3 gols, 2 assistências e 15 finalizações até o momento na competição. É muita coisa. Vem numa fase muito boa. Pro Cartola tá excelente e tá aí como um bom nome, principalmente pra capitão, tá bom, gente? Vou falar também do Diego Souza. Como eu falei no início do vídeo, até o momento não temos notícias sobre o PP. Então, vou falar do Diego Souza, que a meu ver também, né, tem a lei do ex a seu favor e também é um bom nome pra rodada. Vai ser o homem de referência ali do ataque do tricolor gaúcho, do Grêmio, que recebe em sua arena o Sport, que vem levando gols em todos os jogos. E como eu falei, o Diego Souza tem a lei do ex a seu favor. Tem a lei do ex em relação a vários times, né? Mas ele tem tudo pra balançar as redes. O Gabriel do Flamengo também entra aí no top 5 dos atacantes, mesmo sendo um jogo difícil, né? Porque a gente sabe que o Flamengo não tem, eu acho, né, que não tem um bom retrospecto enfrentando o Bahia fora de casa, mas o Flamengo precisa vencer pra subir na tabela e Gabigol é o cobrador de pênaltis do time carioca e tem chances de balançar as redes na rodada. Vou falar do Eduardo Sacha, do Atlético Mineiro. Acho que é um confronto difícil, mas o Sacha tem bastante qualidade ali na frente e acho que pode avocar a responsabilidade e balançar as redes. O Atlético Mineiro não jogou na última rodada, foi campeão, se consagrou campeão mineiro, né, no último final de semana, e acho sim que o confronto diante do São Paulo, pra mim, é um jogo de gols para os dois lados e Sacha pode balançar as redes. Vou falar do Evanilson, o Evanilson do Fluminense. Ele é atacante, é centroavante e, como eu já falei, a fragilidade da defesa do Atlético Goianiense, né, do Dragão, lanterna da competição, vem sofrendo muitos gols. Então tá aí o Evanilson como um bom nome para a rodada. Os treinadores, a meu ver, o top 5 são Renato Gaúcho e Odair Helma, em razão dos grandes favoritos da rodada serem Grêmio e Fluminense, respectivamente. Tem também o Eduardo Barros, técnico interino do Atlético Paranaense. Como eu já falei, acho sim que o Furacão vai vencer na rodada. O Cuca do Santos, que não tem, a meu ver, uma facilidade, assim, uma probabilidade grande de SG, mas o Santos vem sendo um time que vem atacando bastante, então pode ser que faça vários gols, né? Vamos ver. E tem o Paulo Autuori. Apesar de não ser um jogo fácil também, a meu ver, mesmo sendo diante do Curitiba, ele fecha a posição aí, o top 5 dos treinadores, tá? Então é isso, gente. As dicas foram escritas, né? Foram formuladas por mim e pela Gabi, tá bom? Não são só minhas, não. Vou falar agora o time que a gente tá escalando aqui. Vai ter um campinho aqui pra facilitar pra vocês que sempre ficam pedindo o time. Vou falar do time. A gente escolheu quem? A gente escolheu no gol o João Paulo dos Santos, é um goleiro, como eu falei, que pode ser bastante exigido. Na zaga, dobramos a zaga do Grêmio, colocamos Jeromel e Kahneman. Nas laterais, colocamos o Bruno Cortez e o Egídio, com aquela vontade de colocar o Saravia, mas não tem grana, mas tudo bem. No meio, nós colocamos Thiago Galhardo, o Nenê e o Alisson do Grêmio. No ataque, Marinho, Diego Souza e Evanilson. E no comando do time, o Odair Helman. E a faixa de capitão tá no de Marinho, tá bom? E o preço do time, o valor do time, 141,87. É isso, pessoal. Boa rodada pra todo mundo. Espero que seja uma rodada tão boa quanto a anterior, que a gente imite bastante. Fiquem com Deus, boa rodada, boa sorte. Comenta aí, compartilha o vídeo, deixa seu like. E é isso. Beijo, tchau, tchau.